Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versos 1 a 11. Vamos ler com muita atenção, queridos. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora eu vou pedir que você vá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, apenas o verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Novamente, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amados, esse Lucas 4 está dando um detalhe muito especial que Mateus não está dando. Em Mateus diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Somente isso. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas vai dizer: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, fala com a gente. Silencia agora as vozes que não são do Senhor. A voz da ansiedade, a voz da distração, a voz da preocupação. Nós agora declaramos vozes silenciadas para que somente a voz do Espírito Santo toque o nosso coração, transforme a nossa mente e revele toda a vontade do Pai para nós. Obrigado, Jesus. Esse dia é muito especial. Nós celebramos a Tua vida e nós celebramos agora também a Tua palavra. Fala conosco. Precisamos do Senhor, precisamos desesperadamente do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iniciamos hoje o segundo mês da nossa estação Viver. No primeiro mês, a direção de Deus para nós foi falarmos sobre as promessas de Deus. Fomos muito abençoados por ministrações sobre as promessas de Deus. E nós começamos hoje também recebendo direção de Deus para falarmos sobre o Espírito Santo. Nós vamos ministrar hoje e alguns domingos sobre um tempo de avivamento pessoal. Um tempo onde nós vamos declarar que o Espírito Santo está aberto para avivar a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar e a nossa vida comunitária. Você diz amém para isso? Amém.
Nós vamos falar, queridos, sobre ser cheios do Espírito, sobre o rio de Deus, sobre o fluir de Deus, sobre o fruto do Espírito, sobre a plenitude, o poder do Espírito, sobre o fogo do Espírito Santo. Eu lembro, irmãos, que em algum tempo da minha história cristã, pessoas falavam sobre o fogo do Espírito, mas sempre em tom de brincadeira, sempre em tom de vai ter fogo aí, como se tivesse fogo em um lugar e não tem fogo em outro lugar. Pois nós ministraremos, e com muito temor e com muita graça de Deus, eu creio que Ele vai nos conduzir, porque Ele vai avivar a sua vida, amém? Você quer isso? Você quer? Deus, aviva a minha vida, aviva a chama do Espírito Santo sobre a minha vida. Você quer isso mesmo? E assim acontecerá também nos 3 encontros da casa de oração. Os próximos 3 encontros da casa de oração serão todos focados no dom do Espírito. São 9 dons do Espírito ali escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ministrar 3 deles a cada quarta-feira, não somente ministrando, mas praticando, buscando, porque é bíblico, buscai os dons. E nós vamos buscar os dons, e nós vamos ministrar sobre isso. Mas hoje eu quero começar falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Parece tão clichê, parece tão comum, mas eu creio que tem algo da parte de Deus para o nosso coração. E nós vamos ficar um bom tempo em Lucas capítulo 4, apenas o verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amados, mesmo Deus se manifestando em carne, na pessoa de Cristo, Ele precisou ser cheio. Por que isso, queridos? Porque Deus se tornou carne, e sendo carne, Ele precisou se esvaziar de si mesmo. Isso você compreende com mais carinho e mais atenção em Filipenses capítulo 2, quando diz que Ele veio a ser servo, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana, e foi obediente até a cruz, e Ele viveu todo esse processo. Por isso Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, porque Ele veio em forma humana. Agora, se Jesus, que é Jesus, precisou ser cheio do Espírito Santo, imagine eu e você. O que é ser cheio do Espírito, queridos? O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de uma pessoa. E a gente precisa conhecer a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa cuja fonte emana todo o poder. Não é um poder humano o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder político, nem econômico, nem militar. É o poder de uma pessoa em mim, em nós. Você está cheio do Espírito Santo? Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser pleno, é ser cheio do Espírito Santo. Pois há forças espirituais que conflitam o tempo inteiro para roubar a plenitude do Espírito que há em mim, que há em você. Uma coisa é ser habitado por Ele. Uma coisa é ser dirigido por Ele, outra coisa é ser guiado por Ele, movido por Ele. Por isso eu faço uma pergunta provocadora para você. Você está cheio de quê? De si ou do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, queridos, é fundir a identidade do Espírito em você. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que Ele muda não são minhas habilidades, mas o meu caráter.
A primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer dentro de mim, quando ele habita em mim, é o que diz Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E o texto continua dizendo: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Que texto forte. Romanos 8, versos 5 e 6. Ele transforma não as nossas habilidades, mas ele nos dá poder e um fruto que se confirma em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui não são frutos, isso é um fruto. Mas o fruto do Espírito é. E a Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. Amados, a pessoa do Espírito Santo, ele é como águia, ele é como vento, ele é como fogo, ele é como óleo. Esses elementos ninguém pode controlar. Alguns, se denominando entendido das Escrituras, acham que conhece Deus. É só ler o livro de Jó para você entender que a gente não entende absolutamente nada. Você vai entender que Deus tem uma sabedoria insondável, impenetrável. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Mas ainda há quem defina Deus. Ainda há quem defina Cristo pela historicidade de Cristo. Mas quando se fala do Espírito Santo, irmãos, não há consenso nas igrejas. Esse é um assunto difícil de ministrar. Esse é um assunto desconfortável para algumas pessoas. Porque eu sei que no dia do fogo, talvez algumas pessoas nem queiram estar aqui. Sabe por quê? Porque a gente não consegue controlar essas coisas. O Espírito Santo é fluir, irmãos. O Espírito Santo é como um rio. Rio ninguém controla. Rio tem que deixar fluir. E eu creio, queridos, que nós viveremos um tempo novo. Nós viveremos um tempo de renovação. Nós viveremos um tempo de crescimento exponencial. Aquilo que por vontade humana, aquilo que por vontade própria você tem buscado viver, tem buscado mudar, não tem conseguido, no poder do Espírito Santo, nós vamos mergulhar nas insondáveis riquezas do Pai. Lucas 4, Jesus cheio do Espírito Santo. Você já tinha se atentado para isso? Que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Do que nós estamos cheios, amados? Cheios aqui, Jesus está nos ensinando que é sinônimo de alguém que voltou de algum lugar, voltou do Jordão. Muita atenção nisso. Sabe quando é que a gente descobre que estamos cheios do Espírito Santo? Quando Deus lidera a nossa agenda. Quando Deus começa a comandar a nossa agenda. Jesus está cheio do Espírito Santo. Não é que ele decide ir por si. Aqui Mateus capítulo 4 é o Espírito que conduz, que leva Jesus ao deserto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há uma geografia que é muito importante. O Jordão entra nessa conversa aqui para nos trazer um entendimento. Você lembra do profeta Jonas? Profeta Jonas só é profeta porque ele estava na geografia que Deus pediu para ele estar.
O profeta é o porta-voz de Deus para cumprir o propósito de Deus na geografia que Deus mandar. E diz a palavra de Deus que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, Jonas, e vai para a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. E você conhece a história. Jonas disse: não vou não. Não vou para Nínive. É que você só é profeta se você estiver na geografia que Deus te colocar. E aqui está um problema, queridos. Tem gente que está cheio de títulos, cheio de conhecimento, mas resiste estar nos ambientes que Deus quer que ele esteja. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser levado para onde Deus quer. Aprenda algo muito importante, queridos. Jonas indo para Nínive é profeta. Jonas indo para Tarse é causador de tempestade. Preste atenção. Toda vez que você não se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, todas as vezes que você resiste a andar movido por Ele, ao invés de você levar o propósito de Deus, cuidado, você pode estar levando tempestade. Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito, voltou de uma geografia, voltou do Jordão. Onde, irmãos, que ele foi cheio? Quando Jesus foi para o Jordão. Quando Jesus estava na geografia que Deus pediu para ele estar, lá ele foi batizado, e quando ele sai do Jordão, acontece 3 coisas. Primeiro, os céus se abrem. Segundo, o Espírito Santo desce como forma de pomba e pousa sobre ele. E terceiro, ele escuta a voz do Pai afirmando a sua identidade, dizendo o que para ele? Este é o meu filho, este é o meu filho, não só filho, ele é amado. E não somente isso, eu tenho muito prazer nele. Então, amados, onde Jesus foi cheio? No Jordão, porque ambientes importam. Há uma conversa. Eu posso buscar Deus em qualquer lugar. Há uma conversa por aí, eu não preciso de igreja, não. E eu preciso te dizer, por conhecimento de causa, porque eu caminho com muitas pessoas. É difícil achar alguém fora de igreja que está cheio do Espírito Santo. Está cheio de opiniões, mas cheio do Espírito Santo não está não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é como o Filho, é como o Pai. Eles são uma trindade, uma comunidade. Deus ama habitar numa casa, numa nação, num povo. Então, muito cuidado. Eu não preciso. Jesus precisou de uma geografia. Por que Jesus não foi visitado e cheio do Espírito Santo lá na casa dele? Ele precisou ir para o Jordão. Talvez porque você precisa entender o que significa Jordão. Jordão no hebraico significa descer. E se você está espiritualmente conectado, você vai entender. Jesus está indo para o Jordão, porque existe um homem chamado João Batista, que está lá batizando, e Jesus vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se aproximando, e se Jesus, que é o Filho de Deus, desceu, eu e você precisamos descer também. Amados, toda pessoa que quiser ser cheio precisa visitar um Jordão para aprender a descer. Sabe por que não somos cheios? Porque não aprendemos a descer da nossa arrogância. Porque não aprendemos a descer da nossa amargura, da nossa falta de perdão. Calma aí que tem mais. Onde que Elias transitou o seu ministério para Eliseu? No Jordão. Sabe o que Elias estava dizendo? Sabe o que Elias está nos ensinando? Você quer receber o que eu tenho, Eliseu? Desça comigo. Você quer receber da unção que eu carrego, Eliseu? Desça comigo. O céu está esperando você descer.
O céu está esperando você descer para te encher. E só quando você se levantar do seu orgulho, da sua resistência à geografia que Deus está te chamando, Ele vai te encher. Primeiro você mergulha, depois Ele te enche. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou de uma geografia que antes ele teve que ter humildade para descer e ser batizado por alguém. Amados, por que Jesus está cheio? Somente agora, porque ele está cheio, ele é levado. Porque alguém vazio não é conduzido pelo Espírito Santo. Porque se alguém está vazio de si e cheio do Espírito Santo, é conduzido por ele, para onde ele quiser. Só que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Ah, pastor, deserto é comum em Israel. Ok. Deserto é um lugar ruim, gente. Depende da sua companhia. Se o seu deserto, o que você está vivendo hoje, no seu casamento, nas suas finanças, na criação dos seus filhos, na gestão das suas finanças, no lidar das suas emoções, se o seu deserto é o Espírito Santo te levando, Ele vai fazer uma vara frutificar do dia para a noite. Se é o Espírito Santo que está te conduzindo nesse deserto, quando faltar água, virá, nem que saia da rocha. Não vai faltar maná, Ele vai providenciar tudo o que você precisa, porque não é por onde você está andando, é com quem estar com você aonde você está andando. Nesse deserto, queridos, não importa tanto que você tem passado, mas quem te conduziu até lá? Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Quem me levou ao deserto é que importa. Porque eu sou conduzido ao deserto. Por que Deus permite isso? Porque estou cheio do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é gente conduzida pelo Espírito para cumprir a agenda do Espírito e às vezes tem um deserto no caminho. A pergunta que não quer calar é: aonde você está hoje? Foi o Espírito Santo que te levou? O que você está vivendo hoje foi o Espírito Santo que te levou? O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, queridos. E no deserto, Jesus enfrenta 3 tentações. E você precisa ouvir com muito carinho, porque aqui na tentação do deserto, as suas necessidades serão confrontadas, o seu propósito será confrontado e principalmente a sua identidade. Jesus foi tentado em 3 dimensões e ele venceu todas elas. E vamos nos inspirar, porque nós estamos falando de ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo e Ele quer nos encher, mas a gente precisa começar do começo da nossa identidade. Sabe qual foi a primeira tentação para confrontar se Jesus estava cheio mesmo do Espírito Santo? É gerando em Jesus o desejo de ser independente. O desejo de ser independente. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Amados, embora Jesus estivesse faminto, a verdadeira questão aqui não era transformar pedras em pães. Ouça, Jesus podia ou não podia fazer isso? Claro que podia, mas ele percebeu os intentos de Satanás. Não basta passar pelo deserto, né, gente? Tem inimigos que a gente tem que enfrentar, não é?
Porque as lutas espirituais se discernem espiritualmente. Porque as guerras espirituais se lutam com armas espirituais. Irmãos, nós precisamos aprender a guerrear no mundo espiritual. Há um tempo atrás nós ministramos aqui sobre a armadura de Deus, ajudando-nos a compreender que para lutar as guerras espirituais, a gente precisa ter sensibilidade. Só, meu amigo, que aqui não é percepção humana, é discernimento espiritual. Pastor, eu tenho medo dessas coisas. Tenha não. É muito bom que você seja habilidoso para lutar com as armas certas, porque você está tomando remédio quando você deveria fazer um ato profético. Porque você está tentando solucionar uma carência do seu filho, quando o que falta é um ato profético de oração, usando as armas certas, destronando Satanás no quarto do teu filho, no leito conjugal matrimonial. Tem tanta coisa, irmãos. Vamos aprender. É só beber da porção que Deus está liberando. É só você ficar atento na direção que Deus está dando. Jesus podia fazer isso. Ele podia transformar pedras em pães, mas ele percebeu que o verdadeiro motivo de Satanás não era que ele fizesse um milagre, era que ele fizesse um milagre para satisfazer sua necessidade. O objetivo de Satanás era mesmo lançar dúvida sobre a identidade de Cristo. Era lançar dúvida sobre o caráter do Pai, sobre quem Ele é para o seu Filho. A tentação aqui era para que Jesus provasse o seu valor como pessoa. É que Jesus tivesse que fazer questão de dizer: não, eu sou filho de Deus, ninguém está vendo não. A sedução aqui era para que Jesus usasse o seu poder para atender suas necessidades, na grande maioria das vezes, legítimas. Meu irmão, a sua necessidade é legítima. Querida, as suas lágrimas são legítimas, mas nunca será uma desculpa para quebrar um princípio, nunca será uma desculpa para não ouvir a voz de Deus. Nós queremos o poder para quê? Normalmente para definir quem nós somos, e logo o diabo tenta nos seduzir para sermos independentes. Aí o tentador sussurra no seu ouvido dizendo assim: se você realmente é uma pessoa importante, se você realmente é alguém amado por Deus, se realmente você tem valor, primeira coisa que Satanás coloca na nossa vida é colocar um si. Mas se você realmente é meu amigo, mas se você realmente é o meu filho, gente, colocou um si, o conflito começou. Imagina quando o esposo diz isso para a esposa, quando a esposa usa essa expressão para o seu marido, diz: mas se você realmente me ama, já começou o conflito, gente, porque pôs dúvida naquilo que não deveria ter dúvida, por mais que houvesse evidências, mas você acredita, você se lança naquilo que Deus declara sobre você, naquilo que Deus declara sobre nós. O inimigo sempre vai colocar um se, não vem de Deus. Se você é realmente uma pessoa importante, faça algo notável, Jesus. Jesus, faça algo fenomenal, Jesus. Porque sabe o que vai acontecer? As pessoas vão valorizar você, Jesus. E como Jesus, nós também somos desafiados, irmãos, a transformar pedras em pães. Todos os dias eu e você somos tentados a transformar pedras em pães. Você tem que fazer alguma coisa para você ser notado. E sabe o que é pior?
nós somos capazes mesmo de transformar pedras em pães. Sim, nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias, de ter performances notáveis. Por quê? Olha para a tua agenda de trabalho. Você trabalha duro. Aí a gente diz assim: e aí, amigão, como é que está o teu devocional diário? Pastor, não tenho tempo não, vou dirigindo, escutando a Bíblia. Tá, mas o que você faz com Mateus 6,6, que diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, que em secreto ele te ouvirá, porque se Deus é um amigo que você se relaciona, ele precisa de intimidade. Qual é o seu dia, o seu horário de intimidade com Deus? Você diz: pastor, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para isso não, minha vida é muito corrida. É isso que você está fazendo, transformando pedras em pães. Aí Jesus diz assim: está escrito, nem só do pão, nem só da sua agenda dura de trabalho, nem só da sua agenda superlotada, que não tem tempo para servir, não tem tempo para ligar para alguém, não tem tempo para celebrar, não tem tempo para estar em um momento especial com seu filho, você não tem tempo para valorizar e desfrutar daquilo que é realmente importante, porque você está diariamente transformando pedras em pães, cedendo à tentação de ser alguém independente, porque tudo depende de você, se você não fizer, nada acontece. Nunca deixou cair não? Para você ver que o milagre vem depois disso? Você nunca deixou algo cair não? Para você ver que tem gente que se recupera melhor do que o teu cuidado? Você nunca permitiu que isso acontecesse não? Pastor, isso nem é bíblico. Calma, vou te dizer, tem um camarada na Bíblia chamado Uzá e Aiô, uns nomes bem diferentes. Mas esses camaradas tiveram a arca, preguei sobre isso. Ele tentou segurar a arca quando caiu, em 2 Samuel capítulo 6. E aí, quando ele segura a arca que está caindo, ele morre fulminado. E aí a pergunta: meu Deus, isso é injusto. Como é que alguém tão bem intencionado tentando segurar a arca morreu? Sabe por quê? Porque a arca que representa a presença de Deus já tinha morrido dentro do coração dele. Ele já não valorizava mais a presença de Deus. E quando você não valoriza o que é importante, Deus se importa com isso. Fazia parte do plano de Deus que a arca caísse. Sabe por quê? Porque a arca estava sendo levada de forma errada. E nós estamos tentando sustentar o errado, transformando pedras em pães, gente. Quando a arca caiu, gerou um temor tão profundo no coração de Davi. Você sabe como é que foi que a arca foi levada de novo? A cada 6 passos, ele sacrificava e adorava o Senhor. Você imagina? A cada 6 passos, ele oferecia um sacrifício de um altar ao Senhor. A cada 6 dias, não seria possível você abrir a sua agenda para investir espiritualmente, tempo de qualidade com Deus, com sua família? Não seria possível isso, irmãos? Não é possível parar para a gente deixar de transformar pedras em pães? Pastor, eu não estou entendendo nada agora, porque o senhor começou falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Acompanhe o raciocínio, irmãos. Jesus precisou ser cheio. Jesus andou num ambiente chamado Jordão. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Eu preciso te conduzir ao deserto, para você entender que no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, a gente consegue vencer as batalhas do dia a dia. Porque haverá domingos que nós vamos mergulhar nas águas. Haverá domingos que nós vamos falar sobre o fogo. Mas hoje é no deserto. Está escrito: nem só do pão que você transforma todos os dias viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, mas de toda palavra que dá direção para o nosso casamento,
de toda palavra que dá destino para a nossa família, de toda palavra que gera vida, irmãos. A palavra de Deus gera vida. Nós precisamos depender dessa palavra para deixarmos de ser independentes e sermos dependentes de Deus e interdependentes uns dos outros. E apenas na medida certa, sermos independentes, responsáveis. Claro, eu não estou fazendo um convite a você ser codependente, não é sobre isso. É que o seu ritmo de vida é de muita independência. E a palavra de Deus é quem define o nosso ritmo de vida, a nossa identidade. Olha, tentar provar o nosso valor pela capacidade de trabalho duro, a nossa capacidade, o nosso brilhantismo, isso nos leva ao cansaço, à fadiga, ao medo, à ansiedade, porque o pão que nós produzimos apodrece. O pão que nós produzimos envelhece. Por isso vivemos cansados, exaustos, angustiados, aflitos, porque estamos cedendo à tentação de ser independentes. Transforma essas pedras em pães. Mas aqui há um povo que quer e viverá na dependência do Espírito Santo, amém? E porque somos guiados pelo Espírito Santo, teremos a sensibilidade para Ele nos liderar. Sabe qual é a segunda tentação? É o desejo de ser reconhecido. O diabo colocou Jesus na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, novamente, a tentação vem com dúvidas sobre sua identidade. Irmãos, nunca se falou tanto de crise de identidade como nesta geração, não é verdade? Nunca falamos tanto de identidade e propósito como nessa geração. Por que será, queridos? A gente precisa ser muito humilde diante de Deus para reconhecer as besteiras que fizemos, nos orgulhando de ser independentes. Independência financeira é uma palavra muito linda, né, gente? Tem cursos nos ensinando a ser independente financeiro. Tem o seu lado positivo, certamente. O problema é quando a independência financeira te rouba a tua energia, te rouba a tua espiritualidade, te rouba os teus princípios, te rouba a tua vida com Deus. Por que será que o diabo foi atacar a identidade de Jesus, dizendo: joga-te daqui para baixo, porque está escrito? E aqui começa a complicar um pouco mais, gente, é porque tem gente usando a Bíblia para defender princípios antibíblicos. Tem gente usando a palavra de Deus para nos manipular. O diabo sabe da Bíblia. Está escrito, Jesus: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Que forte! A melhor maneira de Jesus, gente, lançar o ministério dele, imagina, Jesus não tinha iniciado o ministério dele não, ok? E a melhor forma dele fazer isso, certamente, seria acelerando os processos. Imagina uma exibição espetacular de um poder sobrenatural, Jesus caindo de um alto templo, e aí aquele espetáculo dos anjos voando e segurando Jesus, não haveria dúvidas que Jesus causaria um impacto tremendo, queridos. Se ele decidisse se lançar a tentação sutil de Satanás, à vista de todos, com centenas e centenas de pessoas observando, Jesus certamente receberia credibilidade imediata. Imagina, quantos teriam crido rapidamente, com anjos voando dos quatro cantos da terra para ampará-lo exatamente na sua queda mortal. Quem iria duvidar das reivindicações messiânicas? Mas não era esse o método de Deus. Jesus rejeita isso.
Jesus rejeitou as milhares de formas pelas quais o inimigo tenta usar Deus ao invés de servi-lo, tenta usar Deus para se beneficiar. Do tipo, se você realmente é filho de Deus, Ele vai fazer alguma coisa para te salvar. Do tipo, se você realmente é amado, Ele não pode deixar isso acontecer com você. Somos tentados, irmãos, a definir a nossa identidade, a definir o nosso propósito por aquilo que os outros vão pensar. Porque quem sabe quem realmente sou é o Pai. Quem me conhece por dentro é o Pai. Mas por alguma razão, nós cedemos à tentação da dúvida, posta por Satanás, usando às vezes pessoas tão próximas da gente, que diz o seguinte: por que você não pula, cara? Você consegue, você tem habilidade, por que você não se joga? Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tentar a Deus, irmãos, é colocar dúvida na bondade de Deus. Tentar Deus é questionar os seus propósitos, é não crer na bondade, no tempo, no método de Deus. Você é tentado a ser reconhecido? Você é alguém que cede essa tentação da aprovação das pessoas? Jesus, ele confiava tanto no Pai, que ele se recusou a testar a fidelidade do Pai. Jesus resistiu ao ataque de Satanás, dizendo o seguinte: eu não tenho ousadia de testar o meu Pai. Eu sou seu filho amado e eu confio nas suas intenções sobre mim. E para nos livrar da tentação de questionar a nossa identidade e de tentar dar explicações para os outros. Ah é? Você duvidou que eu não consigo? Pois você vai ver. Deus nos diz: eu te conheço, eu formei você. Você não é apenas meu filho, você é minha filha amada. Você é meu filho amado. Eu já tenho um prazer em você porque você é meu filho. Não precisa provar nada para ninguém, não. Irmãos, o nosso desafio prioritário não é não pecar. O nosso maior desafio é aprender a confiar que somos filhos amados. Você confia mesmo que Deus te ama? Por que você dá tanta explicação? Mas não, é porque você não entende. Deixa eu te dizer. Será mesmo que você precisa gastar tanta energia? Será mesmo que você precisa gerar tantos atritos para se explicar? Será mesmo que uma acusação forte a seu respeito, você não poderia dizer: Pai, eu te entrego e Ele vai ser o teu juiz? Em momentos passados eu ministrei aqui uma mensagem sobre Mateus 11, dos versos 28 a 30, quando ele nos ensina que nós devemos depender de Deus e encontrar descanso para a alma. Sabe por que Jesus diz assim: aprendam de mim porque sou manso e humilde? Essa palavra mansidão tem a ver com entrega de direitos. Você já entregou os seus direitos a Deus? Ou você é tão vingativo, você é tão responsivo, você é tão falastrão, que você não consegue entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não vou tentar o Senhor não, o Senhor é meu juiz, o Senhor é meu pastor. Quem leu o livro de Jó recentemente, meu Deus, quantas lições, gente. Que amigo sem futuro de Jó, com palavras lindas, usando Deus para condenar Jó, usando sutilezas para dizer: será mesmo que Deus está contigo? Será mesmo que Ele vai prover?
A gente se acovarda, entende? A gente não semeia com medo de faltar, a gente não se compromete com medo de não dar conta, porque a gente de alguma forma está cedendo à tentação de, vai que dá errado, não quero que falem de mim. E por que você não faz por amor a Jesus, mesmo que dê errado? Porque haverá uma lição, um aprendizado para você. Não é errar deliberadamente, é obedecer deliberadamente. Ele é contigo, Ele é com a sua família, Ele está guiando você. Terceira e última tentação, desejo de controlar. Ai, ai, ai. O diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Esse foi o último golpe de Satanás. Ele oferece autoridade, glória, poder, os reinos desse mundo. Tudo é teu, Jesus, somente se você me adorar. Imagine, queridos, o que Jesus poderia fazer governando o mundo, recebendo o poder de Satanás? Talvez porque você ainda não captou que Satanás é um ser angelical poderoso, Lúcifer, um anjo de luz. O querubim da guarda dos céus foi no passado. Ele era um anjo tão influente que ele levou 1/3 parte dos anjos dos céus com ele. Só que esse não é o método de Deus. Tentado como homem, Jesus receberia poder para governar o mundo, e o seu reino não teria fim. O enganador apenas lhe oferece uma pequena proposta: Jesus, você pode governar, inclusive nem precisa ir para a cruz, tá? É só me adorar. Se você se prostrar diante de mim, Jesus, eu vou te dar muitas coisas que aqui, como Jesus humano, o Pai não vai te dar. Se prostrar diante do diabo, irmãos, parece uma caricatura muito grotesca, não é? Quem faria isso? Você diria: ninguém. Mas sabe de uma coisa? Quando nós cedemos à tentação de controlar as coisas, quando nós cedemos à tentação de controlar as pessoas, nós estamos caindo numa armadilha satânica. De alguma forma, todos nós somos seduzidos pelo controle. A tentação de controlar significa ser constantemente impulsionado para querer controlar tudo e todos os acontecimentos, a fim de fazer as coisas acontecerem do meu jeito, do nosso jeito. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Eu sei que você pode ser o príncipe deste mundo e ter todos os reinos debaixo do seu poder, mas eu também sei, Satanás, que todas as coisas estão sob o seu governo por um pequeno espaço de tempo, porque um dia eu vou reinar, um dia eu serei o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Jesus estava muito seguro de quem Ele era, e muito cheio do Espírito Santo. Ele não caiu na tentação de Satanás de ser reconhecido, de se provar sua identidade, provar o seu valor. Você quer vencer, queridos? Você quer vencer a tentação de ser independente, de ser reconhecido, de controlar todas as coisas? Só para lhe lembrar, para o mundo, para os seus amigos, para o seu trabalho, está tudo certo. É muito estranho ouvir isso. Não combina muito com o governo deste mundo. É claro, o príncipe deste século ainda governa esse mundo. Queridos, eu preciso ensinar a palavra de Deus.
Há pessoas perto de você que você admira demais, mas a mente deles não é a mente de Cristo. Como é que eu vou vencer, gente, essa tentação que são sutis? Primeira coisa, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Esteja firmado na sua identidade. Ouça a voz do Pai por meio da sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, ainda dá tempo de você imergir no desafio de ler a Bíblia em um ano. Não tem problema não, você começa em fevereiro e termina em fevereiro de 2027, sem estresse. Nós precisamos resgatar o sabor pela leitura da palavra. Não existe outro caminho para vencer a tentação, é palavra de Deus. Jesus conseguiu vencer todas as tentações dizendo: está escrito. Por isso tanta gente com dúvida, por isso tanta gente cai tão rapidamente, porque não tem convicção da palavra de Deus. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, por favor, faça isso. Tenha uma vida de jejum e oração, porque foi isso que Jesus fez no deserto. Ele estava com a Bíblia. O texto não diz categoricamente que ele estava lendo a Bíblia. Oh, queridos, a Bíblia não vai relatar em mínimos detalhes o que Jesus fez em 40 dias. Mas alguém que está pronto para responder com a palavra de Deus às tentações, o que ele está fazendo no deserto? Se enchendo da palavra, se enchendo da palavra, se enchendo de uma vida de oração. Jesus conseguiu vencer as tentações porque ele estava em comunhão com o Pai. Queridos, somente em comunhão com Deus você vai aprender a discernir vozes. Eu falo muito sobre isso nos meus discipulados, nas minhas conversas de mesa. Meu amigo, você está ouvindo muita coisa, você está perturbado, você não sabe o que decidir, sabe por quê? Você está ouvindo a voz da sua consciência, a voz da culpa, a voz da ansiedade, a voz do seu amigo. Só não vejo você colocando na mesa a voz de Deus, mas também Deus tem falado isso. Tá difícil, gente, porque Deus não quebra princípios. A palavra de Deus é imutável, e ela é digna de confiança, e ela é poderosa mesmo, e ela é acessível a todos nós. Amemos a palavra, tenhamos uma vida de oração. Não é por acaso, não é porque o que é que tem na semana na Casa Viva? Gente, eu me recuso a responder essa pergunta. Não é sobre uma agenda de semana, é sobre um compromisso com vida de oração. A gente vem para a casa de oração, sabe por quê? Porque às vezes, não é sempre não, mas às vezes você não tem condições de orar, você está tão debilitado, você está tão desanimado, que dobrar o joelho parece um sacrifício. Vem para cá, tem gente que está mais cheio, e vai transbordar para você, e vai repartir com você. Não tem a ver com o melhor ou pior, entende? São estações da vida, irmãos. Tem estações da nossa vida que a gente está pegando fogo no espírito mesmo, mas tem estações que está meio frio. Ei, isso é real, isso é comum, isso não é normal, mas é comum. Venha para um ambiente de oração, para um ambiente de estudo da palavra. E o que mais que Jesus fez no deserto? Ele jejuou. E essa disciplina teria que ser um culto para falar só sobre ela, porque é uma disciplina tão poderosa e tão pouco praticado, tão pouco entendido. Irmãos, às vezes eu tenho a sensação, eu estou falando assim para vocês, mas eu tenho a sensação que às vezes vocês estão me olhando assim, onde é que esse pastor vai chegar, né? Tipo assim, pastor, eu ouvi esse negócio de fogo aí naquela época que eu era de uma igreja bem pentecostal. Não, tem fogo aqui também, irmãos. Nós só não queremos os exageros, entendeu? A gente só não quer ser indiferente ao mover de Deus, porque eu me recuso no momento de adoração a assistir. Ei, não, na adoração é para adorar. Na adoração é para dobrar o joelho, é para levantar os braços, é para cantar, é para se expressar, porque quem ama fala, quem ama se expressa, quem ama se entrega. Você quer ser cheio do Espírito Santo?
no deserto. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. De tempos em tempos a gente desafia aqui na nossa igreja, uma semana de jejum e oração. Vai todo mundo e a gente se ajuda no processo. Eu não vou fazer isso essa semana com toda a igreja. Eu quero te desafiar a ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está grudado com a palavra de Deus, grudado na oração. Não negocia, meu irmão. Não negocie. Cansado, mas vá. Não consigo me concentrar em nada. Mas tente, treine. O Senhor vai te encher. Você é amado, você é amada. E Ele quer te livrar dessas tentações de ser independente, de ser reconhecido e de querer controlar todas as coisas. Quantas oportunidades nós temos e a gente peca porque a gente quer realmente controlar. As coisas vão ficando muito fáceis. Jesus não pegou o caminho mais fácil. Jesus pegou o caminho da voz do Pai, da voz do Pai, da voz do Pai. Eu sei que de vez em quando você vai usar a Bíblia para um momento da tua vida e vai chegar alguém do teu lado e vai dizer assim: tu está muito religioso. Tenha calma. Porque nesse medo de ser religioso, tem algumas pessoas jogando princípios na lata do lixo. Porque ainda não achou o equilíbrio de dar bliblada nas pessoas. Porque tem coisas que é você que tem que mudar mesmo. É você que tem que ir para o Jordão. Jesus não foi forçado para o Jordão não, gente. Se você não for para o Jordão e não descer, algumas coisas não vão acontecer, simples assim. Você está esperando por Deus e Deus está esperando por você. Mas há momentos que você precisa seguir exatamente como está nas Escrituras. E Deus vai honrar a sua semente de obediência à palavra de Deus. Amém?